Um tema que cai demais em prova de administração é eficiência, eficácia e efetividade. Vamos dar uma olhadinha melhor nisso? Eficiência, eficácia e efetividade. Um dos temas que realmente mais caem em provas de concurso. Vamos dar uma olhada aqui no que se trata para que vocês não percam questões, não percam pontos quando a banca trouxer uma questão dessa. Vamos lá. Primeiro, gente, eficiência. Quando a gente fala de indicadores de eficiência, a gente está falando em um indicador que mede como você utilizou os recursos que você tem disponíveis. Ou seja, é muito mais ligado ao como você fez uma tarefa, como você executou uma atividade. Então, está relacionado ao modo, ao meio, ou seja, a gente está medindo aqui a forma que você utilizou os seus recursos para atingir algum objetivo definido, seja ele qual for. Ou seja, se você fez bem alguma tarefa, se você utilizou aqueles recursos que você tinha da melhor maneira possível, a gente fala que você foi eficiente. Quando a gente está falando da eficácia, a gente já não fala mais da utilização dos recursos, e sim de você atingir aquele resultado que você estava se tentando atingir, ou seja, se você fez a coisa correta, a coisa que deveria ter sido feita. Está muito mais relacionado, então, a você atingir esses objetivos, esses resultados, essas metas que você tinha se proposto. Ou seja, vamos imaginar aqui uma diferença. Se você está falando de uma secretaria de saúde, por exemplo, se uma das metas que você tinha era de construir hospitais, e chegou no final daquele seu mandato, daquele seu ano, e você conseguiu construir aqueles hospitais, você foi eficaz. Ou seja, você atingiu esses resultados, essas metas que você tinha se predisposto a fazer. Quando a gente fala de efetividade, esse é um conceito muito mais macro, muito mais digamos assim, abstrato da gente avaliar. Ele mede o quê? Se aquela atuação, aquela tua atividade, aquele teu programa de governo, ele mudou a realidade que ele digamos assim, tinha como objetivo mudar. Ou seja, tem muito mais a ver com o impacto dessas ações, com a efetiva, digamos assim, alteração daquela realidade, aquele problema que você tinha para resolver. Então, fazendo aqui usando um caso prático para cada um desses conceitos, a gente poderia falar, então, buscando aqui de novo esse exemplo de uma secretaria de saúde, a eficiência seria relacionada com você, por exemplo, você utilizar bem as pessoas que você tem disponíveis. Então, vamos imaginar que você tem ali qual é o custo por atendimento, ou seja, quanto que você gasta para cada atendimento no hospital que você faz. O custo, digamos assim, de material, digamos assim, em teoria, quanto menos custo de material você usa no atendimento, você seria mais eficiente, quanto menos gasto de luz. Ou seja, se a gente for falar aqui de utilização de recurso, de você maximizar a utilização desses recursos dentro da sua atividade, a gente está falando de eficiência. Agora, eficácia você estaria relacionando ao quê? Por exemplo, ao número de atendimentos, número de cirurgias, construção de hospitais, de UPAs, construção de PSFs, postos de saúde, da família, ou seja, você atingir algum objetivo X, Y, Z que você esteja querendo atingir, independente se você foi ou não eficiente. E no caso da efetividade, gente, a efetividade é você conseguir reduzir, por exemplo, a mortalidade infantil, a mortalidade de gestantes ao dar à luz, aumentar, por exemplo, a expectativa de vida. Ou seja, na verdade, o objetivo do programa do governo de saúde é o quê? Melhorar a qualidade de vida da população, melhorar as condições de saúde dessa população. Não é construir o hospital, ou seja, a gente constrói o hospital porque a gente imagina que essas ações vão gerar um nível de saúde melhor para a população, né? Então, esses são os 3 principais conceitos que a gente usa, principalmente quando a gente fala de indicadores, ou seja, como a gente vai medir a atividade do Estado, a atividade dos governos.
é principalmente através desses 3 conceitos. Então, dando uma renovada aqui, eficiência é o como a gente está fazendo, é você utilizar esses recursos da melhor maneira possível. A eficácia é você atingir aqueles seus objetivos diretos. E a efetividade é você conseguir mudar o panorama daquela realidade, conseguir mudar aquela realidade que você busca mudar, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui no que muitas vezes é cobrado e as principais pegadinhas que existem com relação a esses conceitos. A primeira é a seguinte, gente, nós podemos sim ser eficientes e não sermos eficazes, ou seja, a gente pode gastar bem aqueles recursos, utilizar aqueles recursos da melhor maneira possível, mas não fazermos o que é importante fazer. Isso é muito comum quando, por exemplo, a gente não prioriza, a gente gasta muita energia com coisas que são pouco importantes, ou seja, a gente pode ser extremamente eficiente, mas não fazermos as coisas que deveriam ser feitas, ou seja, não fazer a coisa certa, a coisa que deve ser feita, tá? Ou seja, é muito comum cair isso dizendo que se você não foi eficaz, você não foi também eficiente, e isso não é verdade. Ou seja, nós podemos ser eficientes mesmo fazendo as coisas que não são as coisas que deveriam ser feitas. E, segunda coisa, a gente pode sim ser eficaz e não ser eficiente. Aliás, isso é o que mais acontece no setor público, ou seja, o Estado, por exemplo, se predispõe a fazer uma linha de metrô lá, do ponto A ao ponto B. Chegou no final do mandato, ele efetivamente construiu aquele metrô, ou seja, o metrô foi construído. O Estado foi eficaz? Sim, foi eficaz. Ele foi eficiente? Muitas vezes não, ou seja, gastou muito mais que deveria ter gasto, demorou muito para construir, a obra estava prevista para terminar em 3 anos, ele levou 5, levou 4, ou seja, é muito comum que o Estado seja eficaz, ou seja, tenha conseguido atingir aqueles objetivos, mas gastando muito mais do que deveria ter gasto, ou seja, não foi eficiente, tá? Então, vamos lá, como de praxe aqui, vamos dar uma olhada numa questão de concurso, questão agora da FGV. Não raro as pessoas confundem os termos eficiência, eficácia e efetividade. A efetividade consiste em fazer a coisa certa, entre parênteses, não necessariamente da maneira certa. Assim, está relacionado ao grau de atingimento do objetivo. Se desejamos fazer algo, ser aprovados em um concurso público, por exemplo, e logramos êxito nesse projeto, somos eficazes. Desta forma, evidencia o cumprimento da missão, chegar ao resultado desejado. Exatamente isso, ou seja, vejam que que a questão aqui está utilizando o conceito de eficácia, que é realmente o de fazer a coisa certa, ou seja, atingir aquele objetivo, fazer aquela tarefa que deveria ser feita. Então, no caso, se você busca passar em um concurso e você efetivamente passa, você foi eficaz. Claro que você pode ter levado ali 10 anos para passar, por exemplo, estudado pelos materiais errados, tomou muito na cabeça, ou seja, você não foi eficiente, não passou no tempo que você poderia ter passado mais rápido, ou seja, mas você foi eficaz? Foi. Então, perfeito, questão correta, gabarito é certo. Vamos lá. Mais uma questão aqui, questão da ESAF. A redução do número de funcionários e a terceirização de diversas funções é uma ação que promove o aumento da efetividade em um departamento. Pessoal, como a gente falou, a efetividade é você mudar a realidade ali que você está tentando mudar, causar um impacto na sociedade, ou seja, alterar ali aquele problema público que você tem na mão. A redução do número de funcionários, a terceirização, obviamente não tem relação direta com a efetividade, ou seja, é muito provável que aconteça até o contrário. Se você tem menos gente trabalhando no teu setor, a probabilidade maior é que você seja menos efetivo, tá? Então, isso não tem, obviamente, nada a ver. A gente poderia até relacionar essa redução do número de funcionários e terceirização com a questão da eficiência, se ele vai ser mais ou menos eficiente, mas com relação à efetividade, nem pensar. E foi exatamente isso. A ESAF considerou esse gabarito como questão errada. É isso aí, pessoal. Mais um temazinho que a gente debateu. Se você gostou do vídeo,
E se inscreva agora no nosso canal aqui do YouTube. E é isso aí, daqui a pouco a gente trata de outro tema com vocês. Grande abraço!